Existe um tipo de perda para a qual o mundo não realiza funerais. Não é a dor de perder a pessoa que você ama, embora isso também seja uma crueldade particular. É a dor de um corpo que ainda se prepara para algo que nunca virá. A dor de mãos que ainda se lembram da sensação de embalar uma forma que nunca teve a chance de ganhar peso. Piper Lawson tinha 26 anos, e ela conhecia esse tipo de perda como conhecia o ritmo da sua própria respiração. 47 dias antes, ela tinha entrado no hospital carregando um sonho. Ela saiu com os braços vazios e um frasco de pílulas que tinha que tomar todas as manhãs para lembrar ao seu corpo que ninguém mais precisava dele. Ela pensou que a história terminava ali. Ela estava errada, porque em algum outro lugar nesta cidade havia um homem com o tipo de poder que fazia todo o império criminoso de Nova York baixar a cabeça. Ele podia dar uma única ordem e alterar o destino de uma rua inteira. Ele podia pegar o telefone e fazer os homens mais perigosos da cidade se calarem. Mas todas as noites ele ficava do lado de fora da porta do quarto do seu filho e não sabia como entrar. Há 8 meses, o seu filho de 8 meses recusava tudo. Recusava-se a comer, recusava-se a dormir, recusava-se a ser segurado por qualquer um que se aproximasse dele. As 6 babás mais profissionais da cidade tinham vindo. 6 tinham saído com olhos assombrados e desculpas nos lábios. O médico disse que restavam 2 semanas. Depois disso, teriam que recorrer a medidas sobre as quais nenhum pai jamais quer ouvir. Asher Vance, o homem que fazia toda Nova York baixar o olhar, estava indefeso diante de uma vida minúscula, pesando menos de 22 libras. O seu filho precisava de algo que o dinheiro não podia comprar, que o poder não podia comandar. E então ela lá apareceu. Foi assim que Piper Lawson entrou no mundo de Asher Vance. Ela não sabia quem ele era. Ela não sabia o quão perigosa a casa em que estava prestes a entrar realmente era. Ela só sabia que havia uma criança que precisava dela. E os seus braços estavam vazios há tempo demais. E às vezes isso é tudo que alguém precisa saber. Se esta história tocou você, por favor, por favor, deixe-me um like para nos apoiar. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com quem precisa ouvir esta história. E se você quiser ficar conosco para as histórias que ainda virão, por favor, inscreva-se no canal agora. O SUV preto deslizava pelas ruas de Manhattan em silêncio. As luzes da cidade piscavam além da janela como estrelas cadentes, mas Piper não via beleza nelas. Ela via apenas um mundo estranho engolindo-a inteira, quilômetro por quilômetro. O homem ao volante chamava-se Rhodes. Ele não tinha dito uma única palavra desde que a pegou no Queens. Os seus ombros eram tão largos quanto uma porta, o seu pescoço tão grosso quanto um tronco de árvore, e os seus olhos continuavam a varrer o espelho retrovisor com a vigilância de alguém acostumado a ser caçado ou a caçar outras pessoas. Piper não perguntou quem ele era. Ela tinha aprendido que em situações como esta, o silêncio era mais seguro que a curiosidade. O carro parou em frente a uma elegante torre de vidro preto, que se erguia no céu noturno como um espelho maciço refletindo a escuridão sobre si mesma. Nenhum sinal, nenhum nome, nenhuma indicação de qualquer tipo de que este lugar existia num mapa. Apenas 2 homens de ternos pretos parados de cada lado da entrada, imóveis como estátuas esculpidas em pedra e ameaça. Rhodes a conduziu para dentro. O saguão era tão silencioso que Piper podia ouvir o seu próprio coração a bater. Nenhuma recepção, nenhum funcionário, nenhuma única pessoa a passar. Apenas o eco agudo dos seus saltos no chão de mármore preto polido e a sensação de que dezenas de olhos invisíveis a seguiam de cantos sombrios que ela não conseguia sequer ver. Um elevador privado levou-os ao andar mais alto. As portas de aço abriram-se e Piper encontrou-se diante de uma mulher que esperava como se soubesse o momento exato em que chegariam. Vera Santos. Cabelos prateados torcidos num coque arrumado na nuca. As costas direitas como uma espada. Olhos que varreram Piper da cabeça aos pés com o desapego frio e calculista de alguém que testemunhou demasiados fracassos para se agarrar à esperança por mais tempo. Ela olhou para Piper da maneira como se olha para algo já destinado a ser devolvido. Você é a 7ª candidata. As 6 anteriores chegaram cheias de confiança. Todas as 6 saíram com olhos assombrados e desculpas a tropeçar das suas bocas. Vera disse isso não para a encorajar, mas para a avisar. Piper não respondeu.
Ela já tinha ouvido previsões de fracasso suficientes na sua vida. Elas nunca a impediram de tentar. Vera conduziu-a por um corredor longo e interminável. Obras de arte caras pendiam nas paredes. Pinturas que Piper tinha a certeza que custavam tanto quanto o apartamento inteiro que ela alugara uma vez. Lustres de cristal lançavam um brilho fraco e fantasmagórico. Tapetes persas eram tão espessos sob os seus pés que engoliam cada passo. Tudo era perfeito, tudo era caro, e tudo era frio o suficiente para perturbar a alma. Este lugar parecia mais um museu do que uma casa. Mais um lugar onde a riqueza era exibida do que um lugar onde alguém realmente vivia. Então Piper ouviu um choro. O som cortou o silêncio como uma lâmina. Não era o choro comum de um bebê com fome ou de uma criança a precisar de uma fralda limpa. Este era o choro de exaustão, o choro de uma vida minúscula que tinha gritado por tempo demais e já não sabia como parar. Ecoava pelo corredor como um pedido de ajuda que ninguém tinha conseguido responder. Vera parou em frente a uma porta pintada de branco. O choro por trás dela pressionava o ar como uma parede de som. A sua explicação foi breve. O mestre nunca conhecia as babás. Piper trabalharia diretamente com ela, e o bebê naquele quarto chamava-se Nico. Vera colocou a mão na maçaneta e deu a Piper um último olhar. Um olhar que não continha nem o mais tênue traço de expectativa. Ela tinha uma noite para provar que era diferente. Se de manhã o bebê ainda se recusasse a comer, ela seria retirada daqui antes que o sol tivesse a chance de nascer. A porta abriu-se. O choro abateu-se sobre ela como um maremoto, e Piper atravessou o limiar para um mundo que não fazia ideia que mudaria a sua vida para sempre. O berçário era tão grande quanto o estúdio que Piper alugara uma vez no Queens. Os móveis tinham sido importados da Europa. Os brinquedos eram esculpidos em carvalho com detalhes requintados, e as cortinas eram feitas de um tipo de seda que ela nem sequer se atreveria a tocar. Tudo era caro, tudo era perfeito, e tudo era tão frio como uma exposição de museu. Isto não parecia um lugar onde uma criança estava a ser criada. Parecia um lugar onde uma criança estava a ser mantida. O berço estava no centro da sala como uma ilha solitária. Dentro dele, um corpo minúsculo contorcia-se em aflição. O seu rosto estava corado de um vermelho profundo e zangado por chorar demasiado tempo. Os seus braços e pernas agitavam-se em protesto desesperado. A sua voz tinha ficado rouca, mas ele ainda continuava a chorar, como se essa fosse a única maneira que restava para provar que existia. Uma jovem estava a poucos passos do berço, de costas para a parede, o rosto pálido como alguém que acabara de ver um fantasma. Ela tinha desistido. Estava escrito claramente nos seus olhos vazios, na maneira como os seus braços pendiam inertes ao seu lado. A impotência de alguém que tentou de tudo e descobriu que nada podia mudar o resultado. Piper não fez perguntas, não pediu um resumo ou instruções. Ela simplesmente caminhou diretamente para o berço. O bebê levantou a cabeça e olhou para ela. Os seus olhos estavam inchados e vermelhos, cheios do pânico e do medo cauteloso de uma pequena criatura que tinha sido magoada demasiadas vezes. Piper reconheceu aquele olhar. Ela tinha o visto no espelho todas as manhãs nos últimos 47 dias. O olhar de alguém que já não acreditava em ninguém nem em nada. Ela não se apressou a pegá-lo. Em vez disso, sentou-se no chão gelado ao lado do berço, baixando-se até ficar ao nível dele. Então começou a cantar uma velha melodia que a sua avó lhe cantara uma vez na Sicília, em noites quentes de verão, quando ela ainda era pequena e o mundo ainda não lhe tinha ensinado o que era a dor. Uma canção sobre o mar azul e os barcos a regressar a casa, sobre lâmpadas acesas no escuro, à espera que aqueles que tinham ido para longe voltassem. Ela tinha esquecido metade das palavras, mas a melodia permanecia inteira na sua memória, quente e gentil como o abraço de alguém há muito desaparecido. O bebê não parou de chorar de imediato, mas os gritos foram se suavizando lentamente em soluços. Os soluços tornaram-se gemidos. Depois os gemidos desvaneceram-se em silêncio. Ele estava a ouvir. Piper continuou a cantar suavemente, pacientemente, como se tivesse a noite inteira pela frente. Como se nada mais existisse para além daquela sala, daquele berço e daqueles olhos que lentamente perdiam o seu terror. Ela levantou-se lentamente, sem um único movimento brusco, estendeu a mão para o berço e, pela primeira vez, o bebê não se encolheu, não gritou em protesto.
Não a empurrou para trás como tinha empurrado as 6 mulheres antes dela. Ela levantou-o nos seus braços. A sua pele tocou a dele, quente, macia, tão pequena que ela teve medo que uma respiração mais forte o pudesse estilhaçar. O seu coração batia descontroladamente sob a pele, tão delicada como a asa de um pássaro assustado. Então, pouco a pouco, uma batida de cada vez, começou a abrandar. Piper alcançou o biberão, que há muito tinha arrefecido na mesa. Levou-o aos seus lábios, sem forçar, sem pressa, apenas oferecendo-o como um convite. Ele virou o rosto. Ela não desanimou. Continuou a cantar baixinho, continuou a dar palmadinhas nas suas costas pequeninas, continuou a esperar com a paciência de quem não tinha mais nada a perder. Então Nico virou-se de volta. A sua boca minúscula tocou a tetina do biberão, e ele começou a beber, um gole de cada vez. Lentamente, como se estivesse a aprender a confiar de novo. Lágrimas escorreram pelo rosto de Piper. Ela não as limpou. Não podia, porque ambas as suas mãos estavam enroladas em torno daquele corpo minúsculo. Ela lembrou-se. Lembrou-se que estas mãos se tinham preparado para segurar alguém. Lembrou-se que este corpo tinha esperado por este momento por tanto tempo. Lembrou-se de todas aquelas noites deitada naquele estúdio escuro. Uma mão a repousar sobre uma barriga vazia, imaginando um primeiro choro de recém-nascido que nunca viria. E agora ela estava a segurar uma criança que não era sua, mas que precisava dela como se ela fosse tudo. Do lado de fora da porta, na escuridão do longo corredor interminável, alguém estava parado. Asher Vance, o dono desta penthouse e do império que se estendia por baixo dela. Ele estava ali parado desde que Piper entrou. Desde que ela se sentou no chão, desde que começou a cantar numa língua que ele não entendia e que, no entanto, de alguma forma, ainda lhe apertava o peito. Ele observou esta estranha a segurar o seu filho, a fazer o que o seu dinheiro não podia comprar, o que o seu poder não podia comandar, e o que todos os especialistas mais caros da cidade não conseguiram fazer. Ele não entrou, não falou. Apenas ficou ali no escuro, a observar e a sentir algo a mudar dentro do seu peito. Algo que ele pensava ter morrido na noite em que Hanata foi embora e nunca mais voltou. Então ele virou-se e desapareceu na escuridão no final do corredor. Mas algo tinha mudado naquela sala, no bebê que agora se rendia lentamente ao sono, e dentro dele também. 5 dias tinham passado desde aquela primeira noite. Nico tinha começado a comer regularmente, mas apenas nos braços de Piper. Apenas quando ela cantava a canção de embalar em italiano. Apenas quando a sua pele tocava a dele, transmitindo um calor que mais ninguém conseguia substituir. O médico particular da família veio examiná-lo no 4º dia e não conseguiu esconder o seu espanto. O bebê tinha ganhado 300 gramas, um número minúsculo, quase insignificante para uma pessoa comum, mas um milagre para uma criança que tinha recusado tudo durante 8 meses. Ele olhou para Piper como se ela fosse um fenômeno que a medicina não conseguia explicar. Piper não achava que fosse um milagre. Ela estava apenas a fazer o que sabia fazer, o que tinha sido treinada para fazer durante os seus anos na ala neonatal, o que o seu corpo ainda se lembrava de como fazer, mesmo que o seu coração tivesse sido estilhaçado 47 dias antes. Mas ela estava a começar a notar coisas estranhas nesta penthouse. Vera não a tinha deixado ir à varanda desde o 2º dia. A razão que ela deu soava totalmente absurda. O vento estava muito forte, não era bom para a sua saúde. Mas isto era Manhattan, não um trecho de costa batido por tempestades. E Piper tinha a certeza de que tinha visto alguém instalar uma camada extra de cortinas invulgarmente pesadas sobre as janelas do berçário na noite anterior. O número de homens de ternos pretos a circular pelo prédio continuava a crescer. Eles não falavam uns com os outros. Não riam. Não carregavam portáteis ou pastas como funcionários de escritório comuns. Moviam-se com a vigilância de homens pagos para fazer algo muito específico. E esse algo certamente não tinha nada a ver com papelada ou folhas de cálculo. Sempre que Piper passava pela porta no final do corredor leste, uma porta sempre mantida fechada como um segredo que ninguém tinha permissão para tocar, alguém aparecia. Às vezes Rhodes, às vezes Vera, às vezes um dos homens de terno preto. Eles nunca diziam uma palavra, apenas observavam, apenas apareciam como se todo o edifício estivesse cheio de 1000 olhos invisíveis. Piper não perguntou. Ela tinha vivido o suficiente para saber que havia perguntas que nunca se deviam fazer.
a menos que se estivesse pronto para ouvir respostas que poderiam mudar tudo. Na quinta noite, 3 da manhã, Nico tinha adormecido profundamente após a sua alimentação tardia. Mas Piper não conseguia fechar os olhos. Ela sentou-se na poltrona de veludo ao lado do berço, a olhar para Manhattan através da cortina fina sobre a janela. A cidade ainda brilhava como se nunca tivesse conhecido a escuridão. Uma criatura gigante que nunca dormia, e ela era apenas um grão de poeira perdido dentro dela. O som familiar de passos veio de fora da porta. Então uma voz baixa quebrou o silêncio. Você não está sozinha. Piper virou-se, o coração a acelerar um pouco. Asher estava na porta, ainda vestido com o seu terno, como se nunca tivesse tido a intenção de dormir. Os seus olhos cinzentos pousaram nela na escuridão. Não frios como pareciam da primeira vez que o vislumbrou no corredor, apenas cansados. Cansados à maneira de um homem que não descansava verdadeiramente há muito tempo. Piper respondeu que estava habituada à noite sem dormir. As horas tardias eram quando ela não tinha que representar, não tinha que fingir que estava tudo bem na frente de ninguém. Asher entrou na sala. Não completamente, apenas alguns passos lentos, ainda mantendo a distância como se temesse que aproximar-se demais pudesse quebrar algo. Ele perguntou sobre Nico. Quantas mamadas naquele dia, se ele tinha comido bem. A sua voz tentava soar casual, mas Piper podia ouvir a preocupação enterrada profundamente sob ela. Ela disse-lhe 4 mamadas, mais do que ontem. Ele acenou com a cabeça. O silêncio passou entre eles. Não pesado, apenas o espaço vazio entre duas pessoas que não sabiam o que dizer uma à outra. Piper deu a sua primeira verdadeira olhada nele desde que chegou aqui. As suas feições eram afiadas, como se esculpidas em pedra, duras e severas. Uma cicatriz tênue corria da sua mandíbula até o pescoço. Algo que ela não tinha notado até que a luz da janela a atingiu no ângulo exato. E aqueles olhos, os olhos de um homem a carregar demasiado peso sem ninguém para o ajudar a suportá-lo. Ele perguntou abruptamente por que é que ela tinha aceitado este trabalho. Ela tinha que saber que esta não era uma família normal. A pergunta foi tão direta que Piper quase riu. Ela respondeu que era porque alguém precisava dela, e já fazia muito tempo que ninguém precisava da sua existência. Asher olhou para ela. Algo no seu olhar mudou. Já não era a avaliação fria de um homem a avaliar uma funcionária. Tornou-se o olhar de alguém que acabara de reconhecer algo mais profundo, algo mais doloroso. Ele disse em voz baixa que ela tinha perdido alguém. Não era uma pergunta. Era uma observação. Piper não respondeu. O seu silêncio foi resposta suficiente. Asher virou-se e caminhou em direção à porta, mas no limiar, ele parou. Pela primeira vez, ele disse o nome dela. Piper. Então ele disse-lhe que se ela notasse qualquer coisa que a fizesse sentir-se insegura nesta casa, ela deveria dizer a Rhodes imediatamente. Não hesite. Não lide com isso sozinha. Ele desapareceu na escuridão no final do corredor antes que ela pudesse fazer uma única pergunta. Piper permaneceu ali sozinha, o coração a bater mais rápido do que o habitual. Insegura. Essa foi a frase que ele usou. Insegura. Ela olhou pela janela em direção aos arranha-céus cintilantes de Manhattan à noite. A cidade ainda era glamourosa como uma capa de revista. Mas agora, pela primeira vez desde que entrou nesta penthouse, Piper deu por si a perguntar-se em que tipo de mundo ela tinha realmente entrado. Uma semana tinha passado desde aquela noite de conversa com Asher. Piper tinha se habituado lentamente ao estranho ritmo de vida dentro desta penthouse, às suas regras não ditas, aos olhos vigilantes que pareciam vir de toda a parte, a sensação de viver dentro de uma gaiola de vidro e ouro. Mas ela não conseguia habituar-se ao que aconteceu naquela tarde. Piper estava de pé ao lado da janela do berçário. Nico nos seus braços, a cantar suavemente a canção de embalar familiar, enquanto observava o pôr do sol manchar de vermelho o horizonte de Manhattan. O bebê estava muito melhor agora. As suas bochechas tinham começado a encher, e os seus olhos já não carregavam aquele olhar constante de pânico. Tudo parecia estar finalmente a assentar. Então ela viu. Um pequeno ponto vermelho apareceu no seu peito. A princípio, Piper pensou que era algum tipo de reflexo, iluminação decorativa, um ecrã eletrônico, qualquer coisa que pudesse ser explicada pela lógica comum. Mas o ponto vermelho moveu-se lentamente, deliberadamente, deslizou do seu peito para o seu ombro, do seu ombro para o braço que segurava Nico.
Então parou diretamente na cabeça do bebê. O sangue no corpo de Piper gelou. O mundo pareceu parar de girar por um único instante. Ela não gritou. Ela não entrou em pânico. Os instintos de uma enfermeira neonatal, instintos afiados através de centenas de emergências, fizeram o seu corpo mover-se antes que a sua mente tivesse acompanhado totalmente. Ela virou-se usando as suas costas para proteger Nico e afastou-se rapidamente do vidro. O ponto vermelho desapareceu. O seu coração martelava tão forte que parecia prestes a romper as suas costelas. Nico começou a chorar, os instintos sensíveis de uma criança a captar o medo que se espalhava pela pessoa que o segurava. 3 segundos depois, a porta abriu-se de rompante. Rhodes e outros 2 homens entraram como um turbilhão, os seus olhos a varrer a sala com a prontidão de homens treinados para exatamente este tipo de momento. Rhodes perguntou se ela estava ferida, a sua voz tensa como um fio prestes a partir. Piper tentou firmar a sua voz trêmula enquanto lhe contava sobre o ponto vermelho, a forma como se tinha movido, a forma como tinha parado na cabeça de Nico. Rhodes e os outros 2 homens trocaram olhares num relâmpago. Um deles foi direto à janela e fechou as cortinas grossas. O outro disse algo no rádio preso ao seu pulso, a sua voz baixa e urgente. Rhodes deu uma breve explicação. Um laser do prédio do outro lado da rua. Piper perguntou se alguém tinha acabado de apontar uma arma para ela. Rhodes finalmente virou-se para olhá-la, os seus olhos duros como granito. Ele disse que não era uma arma, apenas um laser, uma mensagem. Piper perguntou que tipo de mensagem. Rhodes não respondeu, mas ela já não precisava de resposta. Ela entendeu. A mensagem era clara como o dia. Eu posso alcançar-te quando eu quiser. Eu posso alcançar o bebê quando eu quiser, e ninguém me pode impedir. Vera apareceu na porta, o rosto pálido como papel. Ela olhou para Piper, olhou para Rhodes e entendeu imediatamente o que tinha acontecido sem precisar de uma explicação. Ela ordenou que a tirassem daquela sala imediatamente e que chamassem o mestre. 20 minutos depois, Piper estava sentada noutra sala, no interior da penthouse. Uma sala sem janelas, sem qualquer tipo de abertura que desse para o mundo exterior. Nico ainda estava nos seus braços, de volta ao sono após o seu ataque de choro, inconsciente de que o perigo tinha acabado de passar por cima da sua cabeça no sentido mais literal. A porta abriu-se. Asher entrou. Piper nunca tinha visto ninguém tão furioso e, no entanto, tão completamente sob controle. O seu rosto não mostrava emoção alguma. A sua voz era calma, como se estivesse a falar sobre o tempo, mas o ar à sua volta parecia denso como o céu antes de uma tempestade, como se qualquer um que o tocasse naquele momento pudesse ser queimado vivo. Ele perguntou se ela estava ferida. Ela disse não. Ele perguntou sobre Nico. Ela disse que ele estava bem. Asher acenou com a cabeça. Ele olhou para ela por um longo momento, como se estivesse a ponderar algo na sua mente. Então ele disse que, a partir de agora, ela não deveria aproximar-se de nenhuma janela, nenhuma varanda, nenhuma saída deste andar, a menos que alguém estivesse com ela. Piper queria perguntar por quê. Queria perguntar quem estava por trás disto. Queria perguntar em que tipo de mundo ela tinha entrado. Mas ela olhou para Nico, a dormir pacificamente nos seus braços, e ela entendeu que as respostas não importavam tanto quanto esta simples verdade. O bebê precisava dela, e ela não ia embora. Ela disse que entendia. Asher olhou para ela por mais um momento. Algo naqueles olhos suavizou, apenas por um instante, breve como uma estrela cadente, e depois desapareceu novamente por trás daquela familiar carapaça de aço. Ele disse em voz baixa, tão baixa que era quase um sussurro, que não deixaria ninguém tocar nela. Ou em Nico, isso era uma promessa. Então ele virou-se e saiu da sala, a porta a fechar-se atrás dele como um ponto final numa frase. Piper sentou-se ali sozinha na sala sem janelas, a segurar o bebê adormecido. E pela primeira vez, ela entendeu com clareza perfeita que estava no meio de uma guerra. Uma guerra cujas regras ela não conhecia, cujos jogadores ela não conhecia e cujo resultado ela não fazia ideia se sobreviveria. 3 semanas tinham passado desde a noite do ponto de laser vermelho. A vida dentro da penthouse tornara-se mais tensa de maneiras que Piper podia sentir, mas não conseguia nomear. O número de guardas tinha duplicado. As cortinas estavam sempre fechadas. Ninguém tinha permissão para se aproximar das janelas, nem mesmo durante o dia.
No entanto, no meio de toda essa tensão, outras coisas estranhas começaram a criar raízes. Piper notou que todas as manhãs, quando acordava, havia uma chávena de café à espera na mesa de cabeceira. Exatamente do tipo que ela gostava. Escuro e amargo, sem açúcar, com um pouco de canela por cima. Ela nunca tinha contado a ninguém sobre essa preferência, nunca a mencionou em nenhuma conversa. Mas alguém sabia. Alguém tinha estado a prestar atenção por tempo suficiente, de perto o suficiente para saber. Ela não perguntou. Mas todas as manhãs, quando envolvia as mãos na chávena ainda quente, sentia algo mais quente do que o calor da própria bebida. Nico estava a mudar dia após dia, como uma flor a abrir-se lentamente sob o sol. O bebê sorria mais agora, aqueles pequenos sorrisos desdentados a iluminar toda a sala. Ele também dormia melhor. Já não acordava à meio da noite com gritos assustados. E tinha começado a balbuciar os seus primeiros sons. Pequenas sílabas sem sentido, e, no entanto, cheias de promessa, os sons de uma criança a aprender a falar com o mundo. Numa tarde comum, muito parecida com qualquer outra, Piper estava a dar de comer a Nico no berçário. A luz do pôr-do-sol entrava pela fresta estreita das cortinas bem fechadas, lançando faixas pálidas no chão de madeira. Ela estava a levantar uma pequena colher de papa atrás da outra, esperando pacientemente que o bebê engolisse antes de oferecer a seguinte. Nico olhou para ela. Os seus olhos estavam largos e claros como água parada de outono, cheios do tipo de confiança absoluta que só uma criança pode dar a outro ser humano. Então ele abriu a boca. Mamã, Piper congelou. A colher parou a meio do ar, um pouco de papa caindo no babete de Nico sem que ela sequer notasse. O bebê disse-o de novo, desta vez mais claramente, com mais certeza, como se fosse uma palavra que ele andasse a praticar na sua mente há dias e que finalmente tivesse decidido libertar para o mundo. Mamã. A sua mão estendeu-se na direção dela, pedindo para ser pego, pedindo para ser segurado, pedindo para estar mais perto da pessoa que ele acabara de chamar pelo nome mais sagrado que existe. Piper não conseguia respirar. O seu peito parecia que uma mão invisível se tinha fechado à sua volta. Ela lembrou-se de tudo. Lembrou-se das noites naquele estúdio do quinto andar, sem elevador, deitada no escuro com uma mão sobre a barriga vazia. Imaginando este momento, aquele som, a primeira vez que aquelas duas sílabas sairiam da boca de uma criança. Ela uma vez acreditou que nunca o ouviria. Tinha aceite que era um sonho enterrado com o bebê que nunca viveu o suficiente para nascer. E agora uma criança que não carregava o seu sangue, que não tinha crescido dentro dela, que não era sua, estava a chamá-la por esse nome. Lágrimas escorreram pelo seu rosto. Ela não sabia se era felicidade ou dor. Talvez fossem ambos. Talvez em algum lugar neste universo, a felicidade e a dor não tenham uma fronteira clara e fluam uma para a outra como dois rios que se encontram na mesma foz. Ela sussurrou que não era, a sua voz quebrando-se antes que as palavras pudessem formar-se completamente. Mas Nico não se importava com o que ela não era. Ele não entendia linhagens de sangue, certidões de nascimento ou as definições complicadas a que os adultos se agarram. Ele só sabia que ela era quem lhe cantava todas as noites, a que o segurava quando ele chorava, a que ficou quando todos os outros se foram. Mamã, ele disse de novo, sorrindo de orelha a orelha, como se este fosse o jogo mais feliz do mundo. Como se encontrar a palavra certa para a pessoa mais importante da sua vida fosse uma vitória grandiosa e gloriosa. Piper pegou-o nos braços, segurou-o com força contra o peito e chorou. Chorou mais do que tinha chorado desde o dia em que saiu do hospital com os braços vazios. Chorou por tudo o que tinha perdido e por tudo o que, de alguma forma, estava a lhe encontrar de novo. Do lado de fora da porta do berçário, na escuridão do longo corredor, alguém estava parado. Asher tinha ouvido tudo. Desde o primeiro mamã hesitante até os soluços quebrados e trêmulos de Piper. Os seus olhos ardiam, não com ciúmes, não com raiva, mas porque pela primeira vez em 8 meses, ele estava a ver o seu filho verdadeiramente feliz. Feliz de uma maneira que ele, o pai da criança, o homem que lhe tinha dado todas as coisas materiais que o dinheiro podia comprar, nunca tinha sido capaz de proporcionar. E a pessoa que tinha dado essa felicidade não era ele. Era uma mulher que tinha entrado nas suas vidas há menos de 2 meses. Ele recuou para a escuridão,
Caminhou pelo corredor com passos que não faziam som. Ele não entrou na sala, não deixou ninguém saber que tinha estado ali. Quando voltou para o seu escritório, fechou a porta, sentou-se na familiar cadeira de couro e baixou a cabeça sobre as mãos entrelaçadas. Durante 8 meses, ele tinha mantido distância de Nico. Sempre que olhava para o bebê, via Renata, via os seus olhos, via o seu sorriso, via tudo o que tinha perdido. Ele tinha tido medo de amar a criança e perdê-la também, da mesma forma que a tinha perdido a ela. Mas agora ele entendia que não estava a perder Nico. Estava a deixar Nico escapar por entre os seus dedos, dia após dia, hora após hora, por causa da sua própria cobardia. E a pessoa que segurava o seu filho no lugar. A pessoa que o salvava do abismo para o qual o próprio Asher quase o tinha deixado cair era Piper. Ele não sabia o que isso o fazia sentir, gratidão, dor ou algo totalmente diferente. Algo que ele não se atrevia a nomear. Ele só sabia que a cada dia que passava, aquela mulher estava a tornar-se mais importante, não só para Nico, mas também para ele. Uma noite, alguns dias depois de Nico a ter chamado de mamã, Piper não conseguia dormir. Os seus pensamentos continuavam a girar na sua mente como uma tempestade que não se deixava acalmar. Ela levantou-se, vestiu um cardigã fino e vagueou pelo corredor escuro, esperando que o movimento pudesse aquietar a sua mente. Os seus pés levaram-na sem pensar a uma porta no extremo do corredor oeste. A porta não estava trancada. Estava ligeiramente entreaberta e uma luz dourada e quente saía de dentro do escritório. Ela estava prestes a virar-se, mas os seus olhos já tinham avistado algo que fez os seus passos vacilarem. Na secretária de Nogueira, no lugar de maior honra, estava uma fotografia numa moldura de madeira, uma mulher de longos cabelos negros, o seu sorriso gentil como a luz da lua, ambas as mãos a embalar a plenitude redonda da sua barriga de grávida. Linda, tão linda que fazia uma pessoa parar e esquecer o que quer que estivesse a fazer. Renata. Piper não precisava que ninguém lhe dissesse quem era. A voz de Asher veio de trás dela, baixa e cansada, disse ele. A mulher na fotografia era muito bonita, como se ele estivesse a ver aquela imagem pela primeira vez através dos olhos de Piper. Piper virou-se, o coração a bater forte por ter sido apanhada. Asher estava na porta, não zangado como ela temia, apenas cansado. E algo mais nos seus olhos, algo que ela não conseguia nomear, mas que podia sentir com o peso do ar antes da chuva. Ela pediu desculpa, dizendo que não tinha a intenção de invadir o seu espaço privado. Asher entrou na sala e fez um gesto para que ela não se preocupasse. Ele sentou-se na cadeira de couro atrás da secretária e olhou para a fotografia com uma expressão distante. Aquela era a sua esposa. Piper acenou com a cabeça e disse que Vera a tinha mencionado. O silêncio estendeu-se entre eles como um véu fino. Asher continuou a olhar para a fotografia e Piper ficou ali, incerta se devia ficar ou ir embora. Então Asher falou. Ele disse que ela devia querer saber o que tinha acontecido. Não era uma pergunta. Era uma afirmação. Piper respondeu que só se ele quisesse partilhar. Ela não tinha o direito de exigir nada. Asher ficou em silêncio por um longo tempo, como se pesasse cada palavra antes de a deixar viver. Então ele começou a falar. A sua voz era uniforme, perfeitamente controlada. Mas Piper podia ouvir as fissuras a arder por baixo dela. Ele contou-lhe sobre a noite em que Renata deu à luz Nico. Ele estava mesmo à porta da sala de partos. Tinha-a ouvido chamar o seu nome através da porta fechada. Mas não o deixaram entrar. Não o deixariam entrar. E quando a porta finalmente se abriu, Renata tinha desaparecido. Nico estava a chorar. O primeiro choro de uma criança que tinha perdido a mãe no exato instante em que entrou no mundo. Piper ficou imóvel e não disse nada. Há momentos em que o silêncio é a única coisa que se encaixa. Asher continuou. O médico disse que tinha sido uma complicação obstétrica. Demasiado sangramento, impossível de parar, mas ele não acreditava. A sua voz tornou-se mais acentuada quando disse isso. Ele não tinha provas concretas. Mas ele tinha inimigos, e os seus inimigos sabiam como atacar onde mais doía. Eles sabiam como tirar a coisa que mais importava e não deixar rasto. Piper entendeu imediatamente. Ela entendeu por que é que ele tinha mantido distância de Nico durante 8 meses. Por que é que ele tinha medo de amar. Por que é que ele tinha construído muralhas de aço à sua volta e não deixava ninguém passar por elas. Porque da última vez que ele amou alguém com tudo o que era,
Essa pessoa tinha lhe sido tirada da forma mais cruel imaginável. Ela disse suavemente que ele não tinha que carregar isso sozinho. Asher levantou o olhar para ela. Os seus olhos procuraram os dela, profundos e indecifráveis, como se procurassem algo ali. Então ele perguntou por que é que ela ainda estava aqui. Ela sabia que havia perigo. Ela tinha visto o ponto de laser vermelho apontado para ela. Ela podia ir embora a qualquer momento e ninguém a culparia. Piper respondeu que Nico precisava dela. Só Nico? Asher perguntou, a sua voz mais baixa desta vez. A pergunta pairou entre eles como uma corda tão esticada que estava prestes a partir-se. Piper não respondeu. Ela não podia, porque a verdadeira resposta era algo que ela não se atrevia a admitir, nem mesmo para si mesma. Asher levantou-se e caminhou na direção dela, parou quando havia apenas um passo entre eles. Ela podia sentir o leve rasto do seu perfume. Podia sentir o calor a emanar do seu corpo. Ele disse em voz baixa que não devia fazer isto. Piper perguntou o que ele queria dizer. Ele não respondeu com palavras. Ele beijou-a gentilmente, lentamente, como se tivesse medo que ela se partisse se ele se movesse demasiado depressa. Como se estivesse a reaprender a beijar alguém depois de muitos anos de um coração congelado. Piper beijou-o de volta. A sua mão agarrou a lapela do casaco dele e puxou-o para mais perto. E naquele momento, ela esqueceu-se de tudo. Esqueceu-se desta penthouse. Esqueceu-se do mundo perigoso lá fora. Esqueceu-se do passado quebrado que ambos carregavam. Havia apenas eles, duas pessoas que tinham conhecido a perda. Dois corações que tinham sido partidos, a encontrarem-se no escuro. Então Asher afastou-se abruptamente. Os seus olhos escureceram. Algo se fechou dentro dele como uma porta de aço. Ele disse que isto era um erro. Piper sentiu como se tivesse acabado de ser encharcada com um balde de água gelada no meio do inverno. Ela perguntou-lhe o que ele tinha acabado de dizer. Asher virou-lhe as costas, sem olhar para ela. Ele disse que ela estava aqui por causa de Nico, não por causa dele. Ele nunca deveria ter deixado isto acontecer. Então ele disse-lhe para descansar e que de manhã tudo voltaria ao normal, como se esta noite nunca tivesse acontecido. Ele saiu da sala, a sua figura desaparecendo no corredor escuro. Piper ficou sozinha no escritório, a olhar para a fotografia de Hanata, ainda a sorrir gentilmente da sua moldura de madeira, e algo dentro dela partiu-se. Algo que ela pensava que já se tinha endurecido depois de tudo o que tinha vivido. Afinal, ainda podia ser partido mais uma vez. Uma semana passou em pesado silêncio. Asher evitava-a da mesma forma que um homem evita uma ferida aberta que não quer olhar. Ela também o evitava, por orgulho, por mágoa, por não saber como encarar o homem que a tinha beijado e afastado na mesma noite. Eles comunicavam apenas através de Nico, a criança inocente que não entendia por que é que a sua mamã parecia triste, por que é que o seu pai nunca mais estava na mesma sala com a mamã. Mas Piper não era boa a aguentar. Ela já tinha aguentado o suficiente na sua vida. Promessas suficientes seguidas de traição, pessoas suficientes que vieram e depois partiram. Noites suficientes a chorar sozinha onde ninguém podia ver. Ela estava farta. Na 7ª noite, ela foi ao escritório. Asher estava sentado atrás da secretária, a olhar para o espaço vazio à sua frente. Nenhum papel aberto, nenhum portátil a brilhar no escuro. Havia apenas ele, sozinho, com um copo de uísque na mão, esvaziado até a última gota. Piper entrou e fechou a porta atrás de si. O clique seco soou como uma declaração. Ela disse que precisavam de falar. Asher nem sequer se deu ao trabalho de levantar o olhar para ela. Ele disse que não havia nada para falar. Ele já tinha dito tudo. Aquela noite tinha sido um erro. Piper caminhou até a frente da secretária e ficou de pé em frente a ele. Ela disse, não foi um erro. Foi uma mentira. E ele sabia disso melhor do que ninguém. Asher finalmente olhou para cima, os seus olhos fixos nela, frios e defensivos, como os olhos de um lobo encurralado sem ter para onde ir. Ele disse-lhe para voltar para o seu quarto. Piper não se moveu. Ela disse que sabia sobre Mercer. Asher ficou imóvel, os músculos dos seus ombros tensos e a sua mão a apertar o copo vazio. Piper continuou, a sua voz estranhamente calma. Ela disse que sabia que alguém o estava a ameaçar. Sabia que o ponto de laser vermelho naquela noite não tinha sido um acidente. Tinha sido uma mensagem. Sabia que a segurança duplicada era por causa dela.
Sabia que ele a tinha afastado, não porque não a quisesse, mas porque tinha medo que se a deixasse aproximar-se, ela se tornasse um alvo, como Renata se tinha tornado. Asher perguntou quem lhe tinha dito, a sua voz baixa e perigosa, como o rosnar de um predador. Piper respondeu que ninguém. Ela não era surda e não era cega. Ela ouvia as chamadas telefônicas tardias, a tensão nas vozes que atravessavam as paredes. Ela via a forma como Rhodes olhava para ela sempre que passava, o olhar vigilante de um homem a aguardar um alvo. Ela notou a forma como Vera ficava em silêncio sempre que Piper perguntava algo sobre o passado desta família. Ela aproximou-se, ficando diretamente à frente dele, a apenas um passo de distância. Ela disse que não era tão tola como ele pensava. Ela sabia há muito tempo, e ainda assim tinha escolhido ficar. Asher levantou-se. Agora, apenas um frágil trecho de ar permanecia entre eles. Ela podia ver o pulso a bater na sua garganta mais rápido do que o habitual, podia sentir o ritmo acelerado da sua respiração. Ele começou a dizer que ela não entendia. Piper interrompeu. Ela entendia. Ela entendia tudo. Ele tinha perdido Renata e acreditava que a culpa era sua. Ele tinha medo que se deixasse alguém entrar no seu coração novamente, essa pessoa seria magoada da mesma forma que ela tinha sido. Então ele empurrou todos para fora da muralha que tinha construído. Até o seu próprio filho. Até ela. Asher não disse nada, a sua mandíbula tão cerrada que ela podia ver o tendão a destacar-se sob a sua pele. Piper continuou, a sua voz ainda calma, mas com algo a quebrar por baixo. Ela disse que ele não lhe tinha perguntado. Ele não lhe tinha perguntado se ela queria ser protegida dessa forma. Ele tinha decidido por ela. Tal como todos os outros homens que tinham passado pela sua vida, sempre a acreditar que sabiam o que era melhor para ela, sem nunca perguntar o que ela queria. Ela olhou diretamente nos seus olhos sem piscar. Ela disse que tinha perdido um filho. Tinha sido abandonada no exato momento em que mais precisava de alguém. Tinha atravessado o inferno e, de alguma forma, ainda tinha encontrado o caminho de volta. E ela ainda estava aqui de pé. A sua voz não tremeu, mas cada palavra parecia tirada de algum lugar profundo dentro dela. Ela disse-lhe que não precisava que ele a protegesse afastando-a. Precisava que ele a escolhesse completamente, sem condições, sem reter nada. O silêncio espalhou-se entre eles como um abismo. Piper perguntou, a sua voz tão baixa que era quase nada mais do que um sopro. Então, você escolhe-me? Asher olhou para ela. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Ela podia ver a guerra dentro daqueles olhos. Podia ver que ele queria dizer alguma coisa. Então ele desviou o olhar. Silêncio. Essa foi a sua resposta. Mais dolorosa do que qualquer rejeição falada poderia ser. Piper acenou lentamente com a cabeça como se engolisse uma pílula tão amarga que queimava. Ela disse, está bem, ela entendia. Ela virou as costas e caminhou em direção à porta. Asher disse o nome dela, Piper. Ela parou, mas não se virou. Ela disse que Nico estava estável agora. Ele podia contratar outra pessoa para cuidar do rapaz. Ela iria embora de manhã. Então ela saiu da sala, fechando a porta atrás de si com um clique suave. Asher ficou sozinho no escritório, a olhar para a porta fechada. O copo de uísque vazio ainda estava na sua mão. A fotografia de Renata ainda sorria da secretária. E ele não disse uma única palavra para a fazer ficar. Nenhuma palavra. Meia-noite. A penthouse estava submersa na escuridão e no silêncio. Piper sentou-se na cama, a olhar para a velha mala gasta que tinha trazido consigo 2 meses antes. A mesma mala, os mesmos pertences, como se os últimos 2 meses não tivessem sido mais do que um longo sonho do qual ela acabara de acordar. Ela começou a fazer as malas. Não havia muito para levar. Algumas mudas de roupa, o livro que alguém tinha colocado silenciosamente na prateleira do seu quarto, sem uma única palavra. O frasco de pílulas que ela ainda tinha que tomar todas as manhãs. Aquele lembrete diário do que ela tinha perdido e nunca mais recuperaria. Tudo coube perfeitamente numa pequena mala. Como se ela nunca tivesse realmente estado ali, nunca tivesse pertencido verdadeiramente a este lugar. Ela levantou-se e caminhou até ao berço uma última vez. Nico estava a dormir profundamente. O seu rosto estava pacífico como o de um anjo, completamente inconsciente das tempestades que se abatiam à sua volta.
A sua mão estava firmemente enrolada no pequeno ursinho de peluche branco que alguém lhe tinha comprado. Ela não sabia quem, mas podia adivinhar. A mesma pessoa que lhe tinha deixado café todas as manhãs. A mesma pessoa que tinha ficado do lado de fora da sua porta no escuro, sem que ela soubesse. Piper ajoelhou-se ao lado do berço e sussurrou um pedido de desculpas. Ela lamentava não poder ficar. Lamentava ter que partir depois de prometer que permaneceria ao seu lado. Lamentava por tudo o que não podia fazer. Ela inclinou-se e deu um beijo suave na testa de Nico. A sua pele era quente e macia sob os seus lábios. Ela sussurrou que ele ficaria bem, que o seu pai o amava, que o seu pai simplesmente ainda não sabia como demonstrá-lo. Lágrimas escorreram pelo seu rosto e caíram na pequena almofada. Ela limpou-as rapidamente, com medo de o acordar. Então ela levantou-se e virou as costas ao berço, à sala, a tudo o que tinha vindo a amar nos últimos 2 meses. Na porta, ela parou. Tirou um pequeno pedaço de papel e escreveu apressadamente algumas linhas com uma caligrafia trêmula. Agradeceu-lhe por lhe ter dado um lugar a que pertencer, mesmo que apenas por um breve período. Pediu-lhe para cuidar de Nico e para cuidar de si mesmo. Assinou com uma única letra, P. Ela enfiou o bilhete no livro e colocou-o na mesa de cabeceira, onde ele o veria quando entrasse na sala. Se ele entrasse, ela abriu a porta e entrou no corredor escuro. E parou imediatamente. Vera estava ali parada, como se soubesse, como se estivesse à espera, nem um pouco surpreendida por a encontrar com uma mala ao ombro. Ela disse que Piper estava de partida. Não era uma pergunta, apenas uma constatação de fato. Piper respondeu que Nico estava estável agora, que o rapaz já não precisava dela. Vera olhou para ela por um longo momento. Os seus olhos, pela primeira vez desde que Piper a conhecera, suavizaram. Já não havia aquele olhar frio e avaliador, apenas a compreensão de alguém que viveu o suficiente para testemunhar demasiadas despedidas. Ela disse que Piper estava errada. O rapaz ainda precisava dela. E não só o rapaz. Piper não respondeu. Não conseguia abrir a boca porque se dissesse mais uma palavra, choraria. E já tinha chorado o suficiente. Vera soltou um suspiro silencioso e disse que chamaria um táxi. Que Piper devia sair pela porta dos fundos para que menos pessoas a vissem. Piper agradeceu-lhe. Vera acenou com a cabeça e virou-se. Mas na porta, ela parou. Sem se virar, ela disse, Piper sabia que ele ficava do lado de fora da sua porta todas as noites desde que ela chegou? Ele pensava que ninguém sabia, mas Vera sabia. Então ela continuou desaparecendo na escuridão do corredor, deixando Piper ali parada, sozinha, com um coração que parecia que alguém tinha acabado de o agarrar e apertar. Ele tinha ficado do lado de fora da sua porta todas as noites durante 2 meses inteiros, e ainda assim não a tinha escolhido. Piper respirou fundo e, de forma instável, limpou as lágrimas que ameaçavam cair novamente. Agarrou a alça da sua mala com tanta força que os seus nós dos dedos ficaram brancos. Então ela entrou no elevador, pressionou o botão para o rés do chão e não se permitiu olhar para trás. O táxi já estava à espera na entrada dos fundos, tal como Vera tinha dito. Piper deslizou para o banco de trás e deu ao motorista o endereço da estação de autocarros com uma voz tão firme que até ela ficou surpreendida. O carro arrancou noite adentro. Manhattan diminuía lentamente no espelho retrovisor, as suas torres cintilantes como um falso paraíso ao qual ela nunca pertenceu verdadeiramente. Ela estava a deixar para trás uma criança que precisava dela. A deixar para trás um homem que a amava, mas não se atrevia a escolhê-la. A deixar para trás o único lugar que a tinha feito sentir, por 2 breves meses, que a sua vida ainda tinha sentido. Ela estava a desistir de tudo. E desta vez, sentada naquele táxi frio no meio de uma noite de Manhattan, Piper não sabia se alguma vez conseguiria curar-se novamente. 4 da manhã, Asher acordou de repente por causa de um som que rasgou a noite. Um choro. Não o choro comum que ele se habituara a ouvir durante os primeiros 8 meses antes da chegada de Piper. Este era o choro de um nome a ser chamado. O choro desesperado de uma criança à procura de alguém e a não encontrar. Mamã, mamã, mamã. Ele correu pelo corredor, o coração a bater descontroladamente dentro do peito. Quando chegou ao berçário, Nico estava de pé no seu berço, lágrimas a escorrer pelas suas bochechas,
as suas mãos pequeninas estendidas para a porta, como se estivesse a tentar tocar alguém que tinha desaparecido. O bebê gritou aquela palavra novamente. Mamã! Asher pegou no seu filho, tentando acalmá-lo. Mas Nico debateu-se, empurrando-o, recusando-se a ser consolado. Ele não o queria a ele. Ele queria a ela. Aquela que o tinha embalado para dormir todas as noites. Aquela que o tinha segurado quando mais ninguém conseguia. Aquela que ele tinha escolhido para ser sua mãe. O grito de mamã ecoou repetidamente como uma lâmina a cortar o peito de Asher. Cada grito era uma acusação. Cada lágrima dos olhos do seu filho era uma prova da sua própria cobardia. Rhodes apareceu na porta, o rosto tenso. Ele disse que ela tinha ido embora, tinha saído há cerca de 3 horas. Asher olhou para o seu braço direito, os seus olhos a endurecerem. Nico ainda estava a chorar, ainda a chamar por aquela que tinha partido. Ele perguntou para onde ela tinha ido. Rhodes respondeu, a estação central de autocarros, o autocarro para Boston, com partida às 6 da manhã. Asher colocou Nico de volta no berço. O bebê chorou mais alto, gritando, mas ele não tinha outra escolha. Tinha que fazer uma coisa agora mesmo, antes que fosse tarde demais. Ele dirigiu-se ao quarto de Piper e abriu a porta com um empurrão. O quarto estava vazio, arrumado. A cama tinha sido alisada. Não havia vestígios dela, como se ela nunca tivesse existido, nunca tivesse pertencido a este lugar. Mas na mesa de cabeceira havia um livro, o livro que ele tinha colocado silenciosamente no quarto dela sem dizer uma palavra. E dentro dele um pequeno bilhete escrito com uma caligrafia trêmula. Ela agradecia-lhe por lhe ter dado um lugar a que pertencer, mesmo que por pouco tempo. Pedia-lhe para cuidar de Nico e para cuidar de si mesmo, assinado com apenas uma única letra. P. Asher apertou o bilhete na mão, o papel a amassar-se sob a pressão dos seus dedos. Ele lembrou-se da noite anterior, da forma como ela se tinha postado à sua frente, os olhos vermelhos, mas sem deixar cair uma única lágrima. Da forma como ela tinha perguntado se ele a escolhia e da forma como ele tinha ficado em silêncio. Ele, o homem que podia comandar todo o império do submundo desta cidade, tinha sido incapaz de abrir a boca e dizer uma simples palavra. Uma palavra que poderia ter mudado tudo. Não porque não a amasse, mas porque tinha tido demasiado medo. Medo de a perder como tinha perdido Hanata. Medo de a amar e deixar que esse amor se tornasse uma fraqueza fatal. Medo de que se a escolhesse, Mercer encontraria uma maneira de a tirar dele, como tinha tirado a sua esposa. Mas agora, de pé neste quarto vazio, ao ouvir o seu filho a chorar por mamã do outro lado do corredor, ele reconheceu uma verdade tão simples que doía. Ela já tinha ido embora, e ele não a tinha perdido porque Mercer a tinha levado. Ele tinha a perdido porque ele próprio a tinha empurrado para fora. Com a sua cobardia, com o seu silêncio. Ele virou-se para Rhodes e ordenou-lhe que preparasse o carro imediatamente. Rhodes perguntou novamente, incrédulo. Agora, senhor, sem esperar até de manhã. Mercer podia ter pessoas a vigiar por todo lado. Asher interrompeu, a sua voz fria como aço forjado. Disse que não se importava com Mercer, não se importava com mais ninguém. Ele importava-se apenas com uma pessoa, e essa pessoa estava na estação de autocarros. Rhodes hesitou e sugeriu levar toda a equipa. Asher recusou. Ele iria sozinho. Rhodes olhou para ele e disse que ele estava louco. Mercer tinha pessoas por todo o lado. Ir sozinho era suicídio. Asher olhou diretamente nos olhos do homem que esteve ao seu lado durante anos. Ele disse que se aparecesse lá rodeado por 10 guarda-costas, ela pensaria que ele tinha vindo para a proteger, para a controlar, para continuar a tomar decisões por ela como tinha feito todo este tempo. Mas não era por isso que ele ia. Ele ia para escolher. Rhodes ficou em silêncio por um longo momento, olhando para ele com uma expressão entre a preocupação e o respeito. Então ele meteu a mão no bolso e atirou as chaves do carro a Asher. Ele disse que seguiria com a equipa cerca de 10 minutos depois. Se algo acontecesse, eles chegariam a tempo. Asher apanhou as chaves no ar e acenou com a cabeça. Então ele correu. Correu como nunca tinha corrido na sua vida. Correu como se toda a sua vida dependesse de chegar à estação de autocarros antes das 6 da manhã. E talvez, na verdade, dependesse. 5h47 da manhã, terminal central de autocarros de Manhattan. Piper sentou-se num banco de plástico perto da porta de embarque,
a sua velha mala gasta aos seus pés, como uma companheira fiel em demasiadas partidas. À sua volta, o terminal estava quase vazio sob fracas luzes amarelas. Alguns sem-abrigo dormiam enrolados nos cantos, os rostos gastos pela vida e pela umidade da noite. Um segurança fazia a sua ronda lenta, os seus passos pesados carregando o cansaço de um homem a chegar ao fim do seu turno. E havia 3 homens de casacos pretos. Piper notou-os imediatamente. Um estava perto do balcão de bilhetes, os seus olhos nunca alargando, mesmo enquanto a sua mão fingia folhear uma brochura. Um encostava-se à parede perto da entrada. As suas mãos nos bolsos de uma forma que ela sabia que não tinha nada a ver com o frio. Um sentava-se a cerca de 10 metros de distância, um jornal nas mãos aberto na mesma página nos últimos 20 minutos. Eles não se estavam a esconder. Eles queriam que ela soubesse que estavam ali. Essa era a mensagem de Mercer, clara como o dia. Não importa para onde vás, nós seguimos. Não importa para onde fujas, não escapas. Piper não fugiu. Ela não entrou em pânico. Ela apenas ficou sentada a olhar para eles com o olhar vazio de alguém que perdeu demasiado para se lembrar de como ter medo. E esperou. Esperou pelo quê? Ela não sabia. Talvez pelo autocarro chegar e levá-la para fora desta cidade para sempre. Talvez por outra coisa. Algo que ela não se atrevia a nomear. Então ela viu-o. Asher entrou no terminal como uma tempestade a conter-se à força. Sozinho. Sem guarda-costas. Sem comitiva. Apenas ele num casaco preto. O seu cabelo ligeiramente desarrumado como um homem que correu contra o vento, os seus olhos a varrer a multidão com o foco de um predador à procura da sua presa. Os 3 homens de Mercer reconheceram-no imediatamente. Trocaram olhares rápidos, incertos sobre o que fazer. Este era terreno neutro, um lugar público cheio de câmaras e testemunhas. E Asher Vance tinha acabado de chegar sozinho, desarmado, desprotegido. Ninguém esperava isso. Asher nem sequer olhou para eles. Os seus olhos procuravam apenas uma pessoa. E quando a encontrou, caminhou diretamente na sua direção como se nada mais no mundo existisse. Piper levantou-se. O seu coração batia descontroladamente, mas os seus pés estavam firmes. Ela poderia ter ficado onde estava, esperado que ele a alcançasse, deixado-o falar primeiro. Deixado-o explicar, pedir desculpa, suplicar. Mas Piper Lawson não era uma mulher que se sentava à espera de ser salva. Ela nunca tinha sido. Ela caminhou na direção dele também. Encontraram-se no meio do terminal, sob as fracas luzes amarelas e os olhares vigilantes de todos os cantos. Asher perguntou se ela tinha perdido o juízo, a sua voz áspera como a de um homem que não dormiu a noite toda. Havia 3 dos homens de Mercer a rodeá-la neste momento. Piper respondeu que sabia. Tinha-os visto 20 minutos antes, então ela inclinou a cabeça e olhou para ele. Você é que está louco a vir aqui sozinho sem um único guarda-costas. Pensa que é imortal? Asher respondeu que tinha que vir. Piper perguntou por quê. Asher olhou para ela. Os seus olhos cinzentos já não eram frios como gelo, já não estavam guardados pelas muralhas de aço que ele passou anos a construir. Havia apenas honestidade neles, crua e dolorosa, como uma ferida aberta após anos selada. Ele disse que era porque tinha estado errado. Tinha estado errado por não lhe ter respondido naquela noite. Piper disse que ele tinha ficado em silêncio. Asher acenou com a cabeça. Ele sabia, e aquele silêncio tinha sido o maior erro da sua vida. Ele aproximou-se o suficiente para ela sentir o cheiro de café e couro do seu casaco. Ele disse que não tinha vindo para a levar de volta como um objeto. Não tinha vindo para a proteger ou controlar ou continuar a fazer escolhas por ela, como tinha feito por tanto tempo. Piper perguntou para que é que ele tinha vindo. Então Asher respondeu que tinha vindo para responder à sua pergunta. O silêncio espalhou-se entre eles. À sua volta, o mundo parecia parar de girar. As pessoas que passavam tornaram-se nada mais do que sombras desfocadas. Os 3 homens de Mercer tornaram-se invisíveis. Havia apenas os 2, frente a frente no terminal quase vazio, alguns minutos antes das 6 da manhã. Asher disse que ela lhe tinha perguntado se ele a escolhia. A resposta era sim. Ele escolhia-a completamente, sem condições, sem reter nada, mesmo que isso significasse estar aqui no meio deste terminal, sem um único guarda-costas ao seu lado, com 3 dos homens de Mercer
a observar cada movimento. Piper olhou para ele, olhou para os olhos que a tinham assustado quando o conheceu, que a tinham aquecido durante as suas conversas noturnas, que a tinham ferido quando se desviaram. Em vez de responder à sua pergunta, ela perguntou se ele entendia o que significava escolhê-la. Asher acenou com a cabeça. Ele entendia. Significava que nunca mais a afastaria, nunca mais decidiria por ela, nunca mais a esconderia na escuridão sob o nome de proteção. Significava que ela e ele enfrentariam Mercer juntos. Enfrentariam tudo juntos. Ou não haveria nada. Piper ficou em silêncio por um longo momento. Olhou para a velha mala aos seus pés, olhou para a porta de embarque, onde o autocarro de Boston partiria em apenas alguns minutos. Então ela olhou de volta para ele e deixou a mala cair no chão do terminal. Ela disse que se ele voltasse a ficar em silêncio com ela, ela não voltaria. Nunca mais. Asher respondeu que sabia. Ela continuou. Se ele a afastasse novamente por qualquer motivo, Asher interrompeu-a. Ele não o faria. Ele estendeu a mão, a palma virada para cima. Ele prometeu. Piper olhou para a sua mão, a mão de um chefão, a mão que uma vez tinha dado ordens sobre a vida e a morte, a mão que tremia ligeiramente agora porque ele tinha medo que ela o recusasse. Então ela pegou nela. Nesse exato momento, Rhodes e 4 dos homens de Vance apareceram em cada saída do terminal, como fantasmas a sair da escuridão. Os 3 homens de Mercer olharam em volta, avaliaram a situação e desapareceram silenciosamente na multidão como se nunca tivessem existido. Mas nem Asher nem Piper olharam para eles. Eles olhavam apenas um para o outro, de mãos dadas, no meio do terminal quase vazio. Enquanto o amanhecer começava a corar de rosa o céu distante de Manhattan, eles ficaram no meio do terminal, de mãos dadas, enquanto o mundo à sua volta despertava lentamente do sono da noite. A primeira luz do amanhecer começou a deslizar pelas altas janelas de vidro, lavando o chão de granito frio com um rubor pálido de rosa. Rhodes apareceu ao lado de Asher, a sua voz tensa, mas controlada. Ele disse que precisavam de sair agora. Mercer certamente sabia que o chefe estava aqui, e quanto mais tempo ficassem, mais perigoso se tornava. Asher não olhou para o seu braço direito. Os seus olhos permaneceram fixos em Piper, como se temesse que, se desviasse o olhar, ela desapareceria. Ele apenas disse, "Dê-me mais um minuto." Rhodes acenou com a cabeça em compreensão e recuou alguns passos, o seu olhar ainda a varrer o terminal com vigilância acentuada. Asher olhou para os ombros de Piper, a tremer ligeiramente com o vento da manhã que entrava pelas portas. Ele disse que ela estava com frio. Piper respondeu que estava bem. Asher abanou ligeiramente a cabeça. Ela não estava bem e ele também não. Mas talvez fosse exatamente esse o problema. Nos últimos 8 meses, ele tinha tentado estar bem sozinho, tentado ser forte sozinho, tentado permanecer de pé sozinho, e tinha falhado miseravelmente. Piper olhou para ele e esperou, sem o apressar, sem o pressionar. Asher respirou fundo e continuou. Ele não lhe prometeria o futuro, porque no seu mundo, o futuro era um luxo que ninguém podia garantir. Mercer ainda estava lá fora. Ainda havia homens que o queriam magoar através das pessoas que ele amava. Piper acenou com a cabeça e disse que sabia. Asher continuou, a sua voz a baixar, mas ele podia dizer-lhe o que era verdade. Agora mesmo, neste momento, não uma promessa sobre o amanhã, mas a verdade do presente. Ele aproximou-se, levantando a mão livre para a pousar suavemente na sua bochecha. A sua mão estava quente, um pouco áspera, mas ele tocou-a como se ela fosse a coisa mais preciosa que alguma vez lhe fora permitido segurar. Ele disse que tinha acordado às 4 da manhã todos os dias nos últimos 2 meses para caminhar pelo corredor até o quarto do seu filho. E todas as vezes ele parava do lado de fora da sua porta. Ele apenas ficava ali, só para saber que ela ainda estava aqui. Piper sentiu os seus olhos a arder, lágrimas a subir de algum lugar profundo dentro dela. Asher continuou, a sua voz parecendo estilhaçar-se enquanto falava. O seu filho chamava-lhe mamã. E pela primeira vez na sua vida, ele entendeu o que Nico queria. Entendeu por que é que ele a tinha escolhido. Porque Asher queria a mesma coisa. Piper começou a interromper, a dizer o seu nome. Mas Asher continuou, como se temesse que, se parasse agora, nunca mais conseguiria dizer nada daquilo. Ele admitiu que não era bom com palavras.
Não sabia como dizer aquelas 3 palavras sem sentir que estava a mentir, porque não as dizia a ninguém há muitos anos. Não desde Renata. Não desde o dia em que decidiu trancar o seu coração e deitar fora a chave. Piper disse-lhe que ele não precisava. Mas Asher interrompeu-a. Ele podia dizer isto. Ele olhou diretamente nos seus olhos sem piscar, sem recuar. Havia uma vida que não a tinha a ela. Ele tinha vivido essa vida durante os 8 meses antes de ela chegar. E não era uma vida que ele quisesse continuar a viver. Piper não disse nada. Lágrimas escorreram pelas suas bochechas, rolando pelos dedos que ele ainda segurava contra o seu rosto. Ela não as limpou. Não havia necessidade. Asher disse que não tinha vindo aqui para fazer promessas. Ele tinha vindo porque a versão de si mesmo que não veio, a versão que a deixou embarcar naquele autocarro e desaparecer para sempre, não era o homem que ele queria tornar-se. O silêncio estendeu-se entre eles, mas não era pesado como antes. Este era o silêncio da compreensão. Então Piper riu. Um riso pequeno e trêmulo, encharcado de lágrimas. Ela disse, ele sabia? Aquela era provavelmente a pior confissão de amor que ela já tinha ouvido em toda a sua vida. Asher franziu o sobrolho, um pouco confuso. Pior. Piper acenou com a cabeça, a sua voz ainda a tremer de riso e lágrimas entrelaçadas. Ele tinha acabado de dizer que não sabia como dizer aquelas palavras. Tinha acabado de dizer que não estava a fazer promessas. Tinha acabado de dizer que uma vida sem ela não valia a pena, mas da forma mais indireta possível, como se estivesse a tentar com tudo o que tinha para evitar chegar ao ponto. Asher abriu a boca, prestes a explicar, mas Piper levantou um dedo aos seus lábios. Mas também foi a confissão mais verdadeira que ela já tinha ouvido. Ela colocou a outra mão no peito dele, onde o seu coração batia rápido e forte sob o tecido do seu casaco, porque ele não tinha dito o que pensava que ela queria ouvir. Ele não tinha enfeitado, não tinha feito promessas vazias. Ele tinha dito a verdade. Uma verdade dura, uma verdade imperfeita. Asher olhou para ela, ainda incerto. E a verdade é suficiente, disse Piper, a sua voz firme com uma certeza que nunca tinha sentido sobre mais nada na sua vida. Para mim, a verdade é suficiente. Ela ergueu-se na ponta dos pés e beijou-o. Não foi como o beijo no escritório dias antes, apressado e súbito, cheio de confusão e medo. Este beijo foi lento, gentil, certo, como uma promessa que não precisava de ser dita em voz alta, como 2 pessoas que tinham atravessado tempestades e finalmente encontrado a costa. Quando se afastaram, a manhã tinha chegado por completo. Manhattan estava a acordar à sua volta, as buzinas dos carros a começar a soar, as multidões a começar a entrar no terminal para as primeiras partidas do dia. Piper disse que deviam ir para casa. Nico provavelmente já estava a chorar por ela. Asher acenou com a cabeça, mas não largou a mão dela, nem mesmo quando saíram do terminal, ombro a ombro, os dedos entrelaçados. Rhodes caminhava à frente, e 4 dos homens de Vance rodeavam-nos a uma distância cuidadosa. Mas Asher e Piper não lhes prestaram atenção. Eles simplesmente caminharam juntos em direção ao carro que os esperava, em direção à penthouse onde um bebê os esperava. E pela primeira vez em muito tempo, ambos sentiram que estavam finalmente a caminhar em direção ao lugar onde deviam estar. 6 meses depois, a penthouse tinha mudado completamente. Já não parecia fria, como um museu construído para exibir riqueza e solidão. Agora havia brinquedos espalhados pelos caros soalhos de Nogueira. Agora havia o som do riso de uma criança a ecoar por corredores que antes só conheciam o silêncio. Agora havia sinais de vida real, desarrumada, barulhenta e quente de uma forma que nenhum designer de interiores poderia criar. Era uma manhã comum, não diferente de tantas outras. O berçário estava cheio de luz solar, a filtrar-se pelas cortinas que agora estavam sempre abertas. Asher sentou-se num canto da sala, com os 2 braços estendidos, à espera. Piper sentou-se no canto oposto. Nico agarrado à sua perna, as suas perninhas a tremer de excitação. Piper encorajou-o, dizendo-lhe que ele conseguia, dizendo-lhe para ir ter com o papá. Nico olhou para ela, depois virou-se para olhar para Asher. Os seus olhos largos e redondos, agora mudados de cinzento para o castanho quente de Renata, mediam a distância entre 2 pontos, como um pequeno explorador, a preparar-se para a maior aventura da sua vida. Então Nico largou-se. Um primeiro passo instável, um segundo que quase o fez cair, um terceiro mais forte que o anterior,
um quarto, um quinto. Então ele caiu nos braços de Asher, rindo como se tivesse acabado de conquistar o mundo inteiro. Asher segurou o seu filho com força contra o peito, o riso a libertar-se de algum lugar profundo dentro dele. Era um riso sem controlo, sem contenção, como se o tivesse mantido preso por demasiado tempo, e finalmente tinha sido libertado. Piper gritou que ele tinha conseguido, os seus olhos a brilhar de orgulho e felicidade. Nico virou-se para olhá-la, as suas mãozinhas a acenar, a sua boca a chamar uma palavra em voz alta. Mamã. Então o rapaz cambaleou de volta na direção dela, mais 5 passos antes de cair nos braços que já o esperavam. Piper abraçou-o, beijou o topo do seu cabelo macio como seda, depois levantou a cabeça e olhou para Asher. Ele estava a observá-la, sem dizer nada, sem precisar de dizer nada. Tudo o que ele queria dizer-lhe já estava ali, naqueles olhos que já não continham qualquer frieza. Mais tarde, quando Nico adormeceu para a sua sesta da tarde no berço, agora rodeado de fotografias de família, Asher sentou-se no seu escritório, a olhar para uma fotografia que acabara de chegar pelo correio. Conrad Mercer sentado sozinho no escritório vazio do Casino Imperial em Atlantic City. À sua volta, cadeiras sem ninguém sentado, antigos aliados que lhe tinham virado as costas, homens leais que tinham partido em busca de um novo chefe. No verso da fotografia, uma única linha tinha sido escrita com uma mão trêmula. Tinham razão. Eu não entendia. Agora entendo. Asher olhou para a fotografia por um longo momento. Nos últimos 6 meses, ele não precisou de armas ou violência, apenas de reuniões privadas com as outras 4 famílias da aliança. Negócios lucrativos discretamente cortados, aliados estratégicos persuadidos a mudar de lado. Peça por peça, o império de Mercer tinha desmoronado por dentro. Como um edifício em ruínas, finalmente incapaz de suportar o seu próprio peso. Ele colocou a fotografia numa gaveta e fechou-a. Mercer já não valia a pena pensar. Esse capítulo estava encerrado. Piper entrou no escritório com 2 chávenas de café nas mãos, o aroma familiar de canela a subir no ar. Ela disse-lhe que Nico estava lá a dormir e entregou-lhe uma chávena. Asher agradeceu-lhe e pegou no café quente. Piper sentou-se na cadeira em frente a ele, olhando para ele com um olhar que ele já conhecia demasiado bem e que, no entanto, ainda fazia o seu coração bater mais depressa de cada vez. Ela perguntou-lhe no que ele estava a pensar. Asher olhou para ela, a mulher que tinha entrado no seu mundo carregando uma mala velha e gasta e um coração despedaçado. A mulher que tinha salvo o seu filho quando mais ninguém conseguiu, por mais que tivessem tentado. A mulher que se tinha recusado a deixá-lo afastá-la, que tinha lutado para ficar, que o tinha escolhido mesmo quando ele não se atrevia a escolhê-la. Ele disse-lhe que estava a pensar que 8 meses antes, ele acreditava que a sua vida tinha acabado. Piper perguntou, e agora? Asher sorriu, um pequeno sorriso, não perfeito, mas mais real do que qualquer sorriso que ele tivesse usado em anos. Ele respondeu que agora pensava que a sua vida tinha acabado de começar. Existe um tipo de perda para a qual o mundo não realiza funerais. Mas também existe um tipo de amor para o qual o mundo não tem nome. O tipo de amor que não chega através de grandes promessas ou gestos cinematográficos. Chega através de pequenas coisas. Uma chávena de café deixada à espera todas as manhãs. Uma sombra parada do lado de fora da porta todas as noites. O grito de mamã de uma criança vindo de lábios que não partilham do seu sangue. E que, no entanto, a escolheram como mãe. O tipo de amor que te escolhe antes de teres a chance de o escolher de volta. E quando te encontra, mesmo nos destroços de tudo o que perdeste, mesmo quando acreditas que te partiste para além de qualquer reparação, tu saberás, porque não te pedirá para seres perfeito. Não te pedirá para seres forte. Não te pedirá para te tornares ninguém além de ti mesmo. Simplesmente ficará. E no final, isso é tudo. A nossa história chega ao fim aqui. Obrigado por ouvirem até o último momento. Se esta história tocou o seu coração, por favor, tire um segundo para pressionar o botão de like e partilhar este vídeo com as pessoas que ama. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para não perder as histórias cativantes que trazemos todos os dias. Gostaríamos muito de saber como esta história o fez sentir. Por favor, deixe um comentário abaixo e partilhe os sentimentos que surgem do fundo do seu coração. Leremos cada linha e valorizaremos cada pensamento que escolher partilhar.
Antes de nos despedirmos, queremos desejar a todos vocês que estão a assistir a este vídeo boa saúde, uma vida alegre e dias repletos de paz. Adeus por agora e ver-nos-emos novamente no próximo vídeo.